Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai maravilhoso, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa ser derramada em nossa vida e nos preencher de todas as bênçãos celestiais que o Senhor sempre desejou e deseja derramar sobre nós. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, que nós começamos ontem, né, a lição do livro de Isaías, a lição 29, que fala sobre o caminho da santidade. Ontem, no domingo, quando nós iniciamos essa lição, nós vimos o verso síntese que o Senhor prometeu que a partir do deserto ele criaria um caminho de santidade e nesse caminho de santidade só andaria por ele os puros, a quem ele purificasse com a quantidade de águas e fontes que ele jorraria do deserto, daria todas as condições para que o seu povo andasse nesse caminho de santidade. Esse caminho era para todos, até os tolos poderiam andar, até as pessoas as pessoas que não são muito inteligentes, não muito cultas, que não estudou muito essas coisas, né? Porque o mundo classifica as pessoas por QI. As pessoas de baixo QI, qualquer uma poderia encontrar esse caminho. A questão aqui não era status social, mas era o desejo da santidade, o desejo de viver na presença do Senhor. E então, na primeira pergunta de ontem, nós vimos que o Senhor prometia que ia fazer uma grande transformação no deserto. Ele ia transformar o deserto, né, composto de terras secas, em lugares completamente alagados, ao ponto de parecer um brejo, tanta água, um pântano, algo desse nível, muita água, né? O brejo, onde só tem aquelas plantas resistentes, né, a pouca água e a muito sal, agora a taboa e o junco iria crescer lá. Ou seja, plantas altamente exigentes, de água boa e de muita água. Que coisa, né? Que linguagem o Senhor está tentando falar para a gente sobre a transformação que Ele quer fazer em nós. De vidas secas, vidas completamente áridas, pela falta do Espírito, pela falta da palavra de Deus, Ele transformar a nossa vida numa vida realmente que tenha vida e que gere vida, né? E vimos também que ele disse que ali haveria aquela estrada, né? Voltando ao verso síntese, ele diz que nesse caminho de santidade que só os puros andariam nele, nesse caminho não haveria leões, não haveriam animais selvagens passando por ele. Ali, nesse caminho, era somente para os salvos, né? Aí tem uma tipologia de leões e de animais selvagens que nós comentamos ontem, né? Que é muito interessante. Pois bem, hoje na terceira pergunta da nossa lição diz assim: para onde voltaria ou para onde voltará, né? Voltaria usando o texto aí na íntegra, para onde voltará, que acontecerá no futuro, aqueles a quem o Senhor salvar. E como eles viveriam, ou viverão, né? O que não haveria, né? O que não haverá ali neste lugar. Isaías 35, verso 10 diz assim: aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Que promessa linda, né? Essa promessa aqui, ela é assim uma promessa que restaura a nossa alma, é uma promessa que nos dá ânimo, que nos dá alegria, que nos dá força para continuar lutando, se fortalecendo em Deus, né, para este momento. Que é uma promessa muito especial, uma promessa de uma vida sem sofrimento, né, sem choro. O choro pode vir por dificuldades emocionais, o choro pode vir por dificuldade financeira, o choro pode vir por dificuldade na saúde, o choro pode vir por uma dificuldade no relacionamento familiar, o choro pode vir por muitos motivos. Se ali não tem choro, não tem nada disso, acabou-se os problemas. Olha que coisa linda. O Senhor deixa bem claro aqui, a palavra que mais me chama a atenção neste verso
É o que ele diz, ele usa duas vezes aqui, ó, voltar para casa, voltar cantando para Jerusalém. O verbo que o Senhor usa aqui é o verbo voltar. Por que ele usa o verbo voltar, né? Se nós nunca tivemos neste lugar, se nós, seres humanos pecadores, nunca frequentamos esse lugar, nunca estivemos nesse lugar, sem dor, sem sofrimento, por que ele usa voltar? Olha, meus amados, porque aqui ele não está falando de uma história temporária, de uma vida temporária de 70 anos. Ele está falando do reino eterno dele. Ele está falando desde o Adão, que vivia neste lugar, o Adão que não tinha pecado ainda, vivia neste lugar. Quando Adão pecou, Adão saiu dali como filho pródigo, num destino incerto e ignorado, e se perdeu. O Senhor o encontrou e, através de Cristo, o guiou de volta para esta casa. Ele está falando voltar neste sentido. Voltar para Jerusalém. Jerusalém também aqui no sentido tipológico, né? Até porque o mundo inteiro dos salvos não cabem na Jerusalém literal, que hoje está lá no Oriente Médio. É a nova Jerusalém do que o Apocalipse fala, ou a nova terra, o novo céu e a nova terra, da qual Isaías fala algumas vezes, e o restante da palavra de Deus, o Apocalipse também fala. Voltar para Deus, voltar não só para um lugar físico, né, mas voltar para Deus, voltar para a fonte da vida, a fonte da alegria, a fonte da justiça, a fonte da luz, a fonte da vida plena e abundante da qual Cristo tanto falou. Esse é o retorno. Esse é o retorno que o Senhor tem preparado para cada um daqueles que têm a coragem de lá no deserto andar neste caminho de santidade. Aqueles que têm a coragem de se lançar nas mãos do Senhor, confiando que Ele o levará ao deserto e que o trará do deserto, guiando por este caminho de santidade até este lugar maravilhoso. Se no capítulo 34 era um capítulo que anunciava as consequências, o juízo em consequência da desobediência do povo judeu e as ameaças que eram iminentes pelo ataque do rei Senaqueribe, agora aqui o Senhor está mostrando que há redenção para aqueles que confiam, para aqueles que têm coragem de colocar suas mãos a sua vida nas mãos do Senhor no deserto, porque dali do deserto, da grande dificuldade dele, com certeza, ele transformaria o cenário em vida e vida abundante. Continuando, meus amados, vamos então agora para a quarta pergunta. Vamos mudar aqui completamente de cenário, porque a gente sai agora do capítulo 35, que nós concluímos agora com uma pergunta animadora, né? E vamos entrar agora em outro cenário, no capítulo 36, versículo 1 e 2, responder a seguinte pergunta: o que aconteceu no ano 14, no 14º ano do reinado de Ezequias, que fez Senaqueribe contra Judá? De novo Senaqueribe. Lembre que nós estudamos, né, o capítulo 33 e o 34, né, das ameaças do juízo relacionado ao rei Senaqueribe, o rei da Assíria, que estava enviando ameaças, né? Nós vimos que Judá, o reino lá de Judá, a partir de Jerusalém, tentaram, através de diplomatas, dos seus melhores soldados, uma paz, um tratado de paz, mas Senaqueribe não quis. E o Senhor disse que ele era, Senaqueribe, um sujeito traidor, um sujeito que não tinha o caráter de firmar uma parceria, um trato, um contrato, um pacto eterno de paz, né? Era alguém complicado, não podia confiar nele, tinha que confiar no Senhor, né? Então vamos então responder o que está aqui em Isaías 36, versículo 1 e 2, que diz assim: no ano 14 do reinado de Ezequias, rei de Judá, Senaqueribe, o rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas
e as conquistou. Depois de ter conquistado todas essas cidades, né, todas as cidades em redor de Jerusalém, as cidades fortificadas, o texto diz: depois ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laquis a Jerusalém, com uma enorme força militar para exigir que o rei Ezequias se entregasse. O comandante ocupou a estrada onde os tintureiros trabalham, ou trabalhavam, né? Perto do canal que traz água, que trazia água do açude de cima. Veja bem que aqui está contando aqui uma história, né, um relato histórico, dizendo que o rei Senaqueribe, né, a gente vem estudando já, essa agora é a terceira semana que a gente vem tratando disso, né? Desde o capítulo 33, quando todas as ameaças de juízo colocavam o rei Senaqueribe, o rei da Síria, que estava no capítulo 33, 34, assim, prometendo atacar. E o Senhor disse que se o povo não se voltasse para ele, né, esse juízo seria contra eles iriam sofrer. Pois bem, chegou a hora. Chegou a hora, depois de o Senhor, no capítulo anterior, 35, dizer que a solução estava no Senhor, mesmo que ele estivesse vivendo num deserto, Deus teria a condição de transformar o deserto em muita água, em muita bênção, uma situação de desgraça, numa situação de bênção, uma situação de precariedade, numa situação de fartura, uma situação de ameaça, numa situação de liberdade, né? Uma situação de tristeza, numa situação de alegria, numa situação de morte, numa situação de vida, Deus tinha condição de transformar isso. O profeta Isaías está apelando o coração de todo o povo de Judá para que se volte para Deus, porque só Ele muda cenários, só Ele muda a vida, só Ele transforma tudo. Essa era a mensagem. Mas o povo não deu ouvido, e agora Senaqueribe resolveu bater a porta de todas as cidades fortificadas da Judéia e conquistou todas as cidades que eram protegidas por muralhas. Agora chegou a última muralha, a mais forte das muralhas, a cidade maior, a capital, que é Jerusalém. E ele vem e cerca Jerusalém. O comandante ocupa inicialmente a estrada que dá acesso à fonte de água, porque ele precisa de água para manter o seu exército, né, hidratado. E aí o que ele faz? Ocupa o maior açude, o açude de cima, de onde os tintureiros, aqueles que tiravam muita água para fazer a pintura das roupas, tiravam, né? Então, eles ocupam ali, ninguém mais tira água ali. Uma das fontes de água de Jerusalém estava comprometida, porque o exército inimigo havia tomado conta desta fonte, dizendo para eles, né, para que veio. E o texto também diz claramente que esse oficial, esse comandante, esse general do exército de Senaqueribe, ele vai até lá exigindo, olha só, ele exigia que o rei de Israel, o rei de Jerusalém, desculpe, o rei Ezequias, aquele que seria o pai de Manassés, aquele que o Senhor disse assim: olha, Ezequias, tu vai morrer, prepara a tua casa que daqui a 15 dias tu vai morrer. Ele chora e o Senhor dá 15 anos de vida para ele, né? É esse Ezequias aqui. Então, neste momento, claro que esse acontecimento não tinha acontecido ainda, só aconteceu no fim da vida de Ezequias, né? Aqui ainda tá no ano 14º do seu reinado. Ao exigir, né, o oficial do exército assírio, ao exigir a rendição de Ezequias, ele está dizendo que não aceita mais que Ezequias faça um pacto, que Ezequias diga assim: não ataque a gente, volte para suas terras, que nós prometemos todo ano dar a vocês 5.000 sacas de trigo, 3.000 sacas de cevada, tantos quilos de ouro, tantos quilos de prata, tantos litros, baldes, né? Eu não sei qual era a medida, não estou lembrado qual a medida, tantos tonéis de azeite, né? E ele já não aceitaria mais qualquer proposta nesse sentido. O rei da Síria queria agora humilhar o rei Ezequias,
queria tomar a força, porque agora não tinha mais negociação. É tanto que ele já vinha destruindo todas as cidades em redor. Já vinha conquistando toda a Judéia, agora já estava sob o seu domínio. Haviam derrubado as muralhas, conquistado as cidades, saqueado tudo, e agora faltava só Jerusalém. Era um exército que havia chegado com a moral alta para atacar Jerusalém. Veja bem a situação. A situação de Jerusalém era uma situação de terror neste momento. Então, este é o cenário que Deus estava dizendo o tempo todo para que o povo evitasse, evitando o pecado, evitando o que eles estavam fazendo, imitando a Assíria, seguindo os deuses da Assíria, imitando tudo isso. Então, vocês querem a Assíria, então a Assíria vai até vocês. Veja bem, meus amados irmãos, que mensagem o Senhor tem para nós hoje. Se nós estamos vivendo o mundo, desejando muito mundo, quando o mundo nos cercar para nos aprisionar, pedindo a nossa vida, o que a gente vai fazer?